Nós vamos começar pedindo a Jesus que nos abençoe e nos ilumine. A compreensão da psicologia na perspectiva do crescimento para Deus nos liberta de uma ideia extremamente errônea da saúde como força de realização na Terra, no aqui e agora, sem construir para além da vida presente uma condição do espírito imortal. A psicologia, ela nos ajuda a viver, a administrar a vida, a superar conflitos, a explorar a nossa capacidade de ser feliz. Só que felicidade, ela não é única. Uma criança é feliz com seus folguetos infantis. Uma boneca e uma bola é motivo de realização. Assim também, muda-se a perspectiva do homem se ele consegue enxergar para além do aqui a vida eterna. Então nós vamos ver hoje autoestima e autoimagem. E os benfeitores amigos, o Hamed, no livro Dores da Alma, vai nos dizer que a autoestima, quando deteriorada, estragada, no fundo ainda é o predomínio do materialismo sobre a consciência de eterno. Por quê? Porque quando nós temos a consciência de que somos espíritos eternos, o nosso coração não se aprisiona pelo sentimento de menos-valia. Ele não se paralisa pelas vivências que fizeram ele se perceber pequeno. Ele aceita a sua pequenez e se propõe, espírito que aprende e cresce no dia a dia de uma vida que à noite é atravessada para conquistar novos alvoreceres. Então nós vamos ver, a autoestima, ela nasce da experiência, do contato. Ela não é um sentimento que nós inventamos. Nós construímos uma consciência do valor íntimo, do valor que temos e da imagem que fazemos. Por isso são conceitos que se ligam entre si. A estima que eu tenho de mim, sobre mim, o amor a mim mesmo, está relacionada a como eu me conceituo, como eu me vejo. E essas ideias que eu tenho sobre quem sou eu e que valor eu tenho, está relacionado com o conjunto de vivências e experiências que ao longo da minha história me permitiu construir uma compreensão sobre mim mesmo. Então a gente vai entender que autoestima, autoimagem é uma compreensão sobre si que se dá na relação com o meio. Se eu me sinto acolhido, se eu me sinto amado e respeitado, compreendido, eu vou construir experiências positivas que reforçarão em mim uma ideia de que eu sou legal, de que eu tenho valor, de que é possível.
a rejeição, as experiências de incompreensão, de intolerância, de exclusão, criam feridas e eu vivencio essas feridas sentindo-me desvalorizado, com a autoestima baixa. Então, os estudiosos da psicologia nos diferentes campos, na Gestalt, na psicologia humanista, na transpessoal, vai dizer, olha, a autoestima se dá em contato, na relação com o meio. É um produto das vivências. E aí, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, e Hamed, no livro As Dores da Alma, vai dizer, a criança que chega é um espírito eterno. A psicologia viu a fome e a fragilidade, que o faz vulnerável. Então, por que os primeiros anos marcam a autoestima e a autoimagem? Porque são os anos onde eu estou construindo minha personalidade numa relação desigual. Eu não dou conta de sobreviver sem o apoio do adulto. E isso me faz vulnerável. Então, tudo aquilo que coloca em risco a minha sobrevivência pesa muito. Porque ali ainda eu não dou conta. E os espíritos que estudam autoestima e autoimagem vão nos acrescentar, dizendo, olha, a criança que sofre com suas necessidades na relação eu necessito e o meio ou me facilita ou me bloqueia, me ampara ou me desampara, e que vai gerar como eu me vejo, é um espírito eterno. É um coração que chega de outras vivências. E retomar o fio da experiência, encarando um karma de libertação, com um reaprendizado, me faz estar muito sensível. Então os espíritos vão dizer que nós formamos uma nova personalidade nos primeiros anos de vida. E que o modo como nós somos cuidados vai marcar a possibilidade de aproveitamento da experiência ou feridas que nos paralisam. Então, o conceito de que é uma valorização de si mesmo, um apreço, um amor ao amor próprio, é um valor decorrente da percepção. Que valor eu me dou a partir da percepção que eu vou desenvolvendo sobre como o mundo me acolhe ou me rejeita. Fica claro, então, que ao longo da minha experiência, eu vou encontrando pessoas que vão me fornecendo critérios para me definir com uma autoestima boa, afirmativa, positiva, ou com autoestima baixa, deteriorada. As minhas experiências vão me permitindo ter imagem. Então eu vou tendo introjeção e projeções. Eu vou relacionando com o meio e me confundindo e criando a mim mesmo. Então, para a gente entender a autoestima e a autoimagem, a gente tem que voltar a tudo que nós conversamos sobre o psiquismo. O Freud, lembra que ele entendia que o ser humano nasce e enfrenta uma desgraça fundamental e fundante da vida. Ele precisa de ter prazer. Ele tem no funcionamento natural a busca do prazer e a realidade o frustra. Então, uma criança, ela está chegando como espírito eterno, cavalgando um corpo frágil,
com dependência, e o meio está governando um coração que, pela própria natureza da vida, que busca prazer, mas que se frustra com a realidade, um coração que se fragiliza, que precisa, para superar a lágrima e reconstruir uma confiança em si mesmo, ser amparada, acolhida. Lembra quando o Winnicott, nós aprendemos com ele que não é possível viver bem e chegar na Terra e reencarnar bem sem maternagem, sem o acolhimento da mãe que nos sustenta nesse momento? E aí os estudiosos, a dona Joana, que foi rever a psicologia para tentar entender um pouco a autoestima e a autoimagem, vai dizendo, olha, tem o prazer que se frustra na realidade, mas desde o começo as pessoas entenderam que a vida não era só a busca do prazer. E aí teve um primeiro discípulo que olhou para o Freud e falou, olha, não é bem só isso. O ser humano, ele não dá conta da sua fragilidade, que você está percebendo e me contando. Ele sente-se inferior. E ao lidar com inferioridade, toda essa busca do prazer, toda a lida com a fome, nos faz sentir uma inferioridade. E eu sou dependente. E para o Adler, o psiquismo lidaria com essa fragilidade buscando poder. Então ele busca uma afirmação de poder para tranquilizar o seu coração que se sente ameaçado pelos perigos da vida e ele pequenino, sem dar conta de garantir a comida, de assegurar o afeto. E o Jung vai mostrar que muito mais do que isso, o ser humano tem uma complexidade tudo dentro. Ele não é só sexo e nem é só poder. Ele é sexo, é poder e é produção de sentido. Então nós vamos entender a autoestima e a autoimagem vendo a vida sendo construída no dia a dia das relações. Então, eu tenho experiências. Essas experiências vão me ajudar a eu me perceber. Se são gratificantes e acolhedoras, eu desenvolvo uma imagem positiva sobre mim mesmo. Se são de recusa e rejeição, eu crio feridas, uma imagem deteriorada. Então, essas vivências vão me dar pessoas que são critérios, que são balizas, que funcionam norteando o como eu me vejo. Mas, todo dia, é possível refazer meus registros. Todo dia é possível refazer o destino. Lembra que o Emmanuel já nos dizia, somos arquitetos do próprio destino, podemos nos refazer? Juvenal Arduini, com muita felicidade, afirmou no Estradeiro, o homem é capaz de fazer-se, desfazer-se e refazer-se. Então nós temos reforçadores, experiências que reforçam a prisão ou a liberação, a tristeza ou a alegria, uma imagem positiva de que somos bacana, de que somos espíritos que deve ter um lugar na vida, ou experiência que nos reafirma o medo de viver, a insegurança. Então, a primeira perspectiva nesse cruzamento autoestima e autoimagem, como espiritismo, é essa questão do materialismo e da espiritualidade. O meio me fabrica e eu me vejo. Agora, se eu tenho uma perspectiva materialista, a visão que eu tenho é uma visão definitiva. Eu me vejo negativo. E eu começo a me punir e a me sentir culpado. Agora, se eu tenho uma compreensão de vida eterna, eu posso me ver com defeitos, com limitações, mas eu sei que eu sou um espírito eterno.
que dentro de mim tem as potências da divindade. Somos deuses. E eu percebo que eu tenho todo o tempo para me refazer. E aí a pessoa começa a lidar com uma imagem sobre si mesmo, não mais baseada na afirmação do poder, mas a partir da produção de sentido no aprendizado, no crescimento, na reforma íntima. Então, a vida, ela não é como a gente gostaria, preto e branco. A gente vai perguntar sempre, de onde que eu estou olhando? A autoestima no olhar materialista, e eu estou me construindo. O mundo está me afetando, e o mundo predominantemente vai me afetar a partir da perspectiva do valor materialista. Então a autoestima vai ser beleza, saúde, juventude, poder, dinheiro, esperteza. E numa perspectiva de vida espiritual, a autoestima pode ser autenticidade, compaixão pelo outro, capacidade de solidarizar-se, de construir vida feliz. Então, a derrota me destrói. Então, funciona como um reforço da autoestima negativa. Dependendo. Quando criança, eu estou passivo. Tudo que o meio me faz, me marca como ferro. Sabe como a brasa que marca o gado? Porque ele não tem alteridade. Então, eu vou citar o Darcy Ribeiro para a gente ver a autoestima. Certo? Darcy Ribeiro, com câncer, já muito fragilizado pelo câncer, ele passa limpo a vida dele. E aí ele vai escrever num texto que ele se viu derrotado. Então ele disse, eu quis ajudar os índios, não consegui, fui derrotado. Quis uma universidade diferente, democrática, fui derrotado. Quis o CIEPS, ajudei a mulher e sempre fui derrotado. A autoestima materialista, e ele era materialista, mas vivia como espiritualista, levaria a pessoa a ter um reforço da baixa autoestima. O que a baixa autoestima faz? Está vendo? Nada deu certo. Não adiantou. A gente não muda. E o que a autoestima faz diante da derrota? Eu não queria estar com os vencedores. Lá não é um lugar de justiça, de dignidade, de vida. Então, o olhar espiritual e a psicoterapia, mas também a reforma íntima, vem nos ressignificar a construção da autoestima e das experiências de reforço, tanto positivas quanto negativas. Eu adoeço, estou adoecido, a doença me pegou. Estou com hipertensão, diabetes. E aí, qual que é como que eu vou significar e ressignificar minha autoestima? Deus me persegue. É uma maldição. Se eu entendo como espírito eterno que o corpo é frágil e que a gente administra saúde e doença, potencializando a capacidade de viver, vou ver o que essa doença vai nos ensinar. Não é a lição do Chico no adoecimento? O que essa doença veio me ensinar? O que eu posso aprender? Então, o sentimento, a autoestima, ela vai nos definir coragem e covardia, altivez e subserviência, confiança e insegurança,
medo e fé. Quando nós ficamos muito deteriorados, muito negativos nas experiências vividas, a gente começa a não achar que vai dar certo a vida. Começa a ter medo e a fugir, a fazer evitação. E a gente se sente precisando se punir, construindo uma lenda que afirma insucessos. Então, é hora da gente ressignificar os valores para a gente trabalhar a nossa autoestima. Então, para ressignificar os valores e trabalhar a autoestima, vamos repensar. A autoestima é como eu me vejo, como eu me sinto, é o valor que eu dou, isso se dá no meio, mas pode ser produzido um sentido para o aqui e agora ou para a eternidade. A autoestima para o mundo é reafirmada como vitória. Michel Foucault vai falar da ditadura, da vitória, da beleza e da força física. A autoestima, ela é branca, adulta, musculosa, esbelta, com roupa de grife. Como o mundo valoriza o homem, não é assim que o mundo valoriza? E aí a gente diz, essa é a autoestima do cristão? Muitas vezes é, porque o cristão esquece de conversar com Jesus sobre o valor dele. Existia uma mulher muito ciosa dos seus filhos, uma boa mãe. E ela, querendo garantir um bom destino para os seus filhos, ela descobriu o que era autoestima para Jesus. Ela perguntou, pode, Senhor, ali daqui uns aninhos, quando a morte chegar e o Senhor estiver lá, ó, no céu, no reino, colocar um à direita e outro à esquerda? E ele foi abrindo discussões do que é. O que é o maior? O que é a autoestima boa para Jesus? O menor, o servidor de todos, o que nega a si mesmo, carrega a sua cruz. Ou seja, a autoestima que nós às vezes cultuamos não é a autoestima das bem-aventuranças. Tá louco, não tá? Mas faz sentido. A gente às vezes fica com a autoestima deteriorada porque é pobre, porque é sofredor, porque é doente, porque não é bonito, porque é perseguido, porque é minoria. E o Cristo diz, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados misericordiosos. Ele canta elogios à pequenez, dizendo, olha, tenho muita estima pelos pequeninos. Então, quando a gente ressignifica a autoestima, e aí vamos construir uma imagem, a gente vai descobrindo assim, qual a autoimagem que nos equilibra na lógica do mercado, da vida de competição. É do homem grandioso, poderoso, que às vezes não serve muito. Chega a doença grave e todas aquelas ilusões me tornam paupérrimo. E às vezes eu construo uma autoestima baseado nisso. E aí eu caio. E não me serve muito. E aí, se a pessoa constrói uma autoestima como aprendiz, como alguém que luta pela transformação de si mesmo, como alguém que aprende a domar, vai estar sempre aberto. Vai estar sempre com possibilidades de vida. Jorge, você
está falando de Darcy, eu queria tanto tocar aqui da derrota, né? Derrotei isso, derrotar naquilo, né? Isso que você colocou. E eu não consegui captar de jeito a questão do Darcy, assim, a questão de derrotado, mas não ser derrotado. É porque a autoestima, muitas vezes no dia a dia nosso, vamos supor, eu vou dar exemplos muito simples. Meu time, o Corinthians, sempre joga lindíssimo, mas isso não importa. Eu sou feliz só quando ele ganha. Eu não... E às vezes eu costumo dizer assim, quem viveu 20 anos sem ganhar um campeonato e dizia, não, meu jeito de viver está ali. Não é preciso a vitória. Eu não trairia esse jeito de viver, eu não me venderia para ter vitórias. O que eu quero da vida? Não sei se fez sentido. Porque, por exemplo, ele dizia, olha, eu construí a UNB, uma universidade que foi muito formosa. E fui derrotado. Ele disse, mas eu não queria com quem está junto de quem a destruiu só para ser vitorioso. Doutor, quando eu sirvo alguém, eu preciso de uma energia para servir alguém. Então, para que eu consiga ser humilde, servir, eu preciso ter essa autoestima suficiente, com a energia necessária para ser humilde e servir. E isso não significa que eu não tenha autoestima, exatamente o contrário. Eu a tenho, é assim mesmo que eu estou entendendo. Quando Jesus falou, bem-aventurados os misericordiosos, os humildes, o Senhor disse que ele fez uma exaltação aos pequenos. Então, quando eu consigo me tornar pequeno o suficiente para fazer alguma coisa positiva para o meu próximo, eu não tenho baixa estima. Eu preciso tê-la, no mínimo, normal para conseguir ter a energia de servir. É isso? Então, nós vamos pouco a pouco destruindo dúvidas. E eu sei que eu não vou estar respondendo a senhora, eu vou estar mais do que na resposta. Às vezes a gente diz assim, é preciso ser humilde? Sim. É preciso ser pequeno. Então eu vou ter uma baixa estima. Baixa estima não é pequenez, é doença. É eu estropiado. O eu altivo, humilde, que serve e ama, é um eu íntegro. E ama, recebe e doa. Porque às vezes a gente tem uma ideia e aí a gente vai, vocês vão me desculpar atropelar, expressões da autoestima baixa, segundo os espíritos, insegurança e autopiedade. Então, não é um ego, não é autoestima alta, não é sinônimo de orgulho. É consciência de sentido. Eu tenho consciência do meu sentido. Eu tenho consciência da vida, do que quero, sei da minha condição. Humildade não é desconhecimento dos próprios valores. É reconhecimento da pequenez diante da grandeza do universo e da vida. É reconhecimento da pequenez diante de Deus. Quem pensa que é menor do que é, não é humilde, é preguiçoso, está fugindo da responsabilidade do trabalho que a consciência de si desperta. Que é orgulhoso, porque é a onipotência. Depois a gente vai ver como que a autoestima vai se manifestar no dia a dia da vida. Então, quando eu tomo consciência dos meus valores, quando eu vou desenvolvendo uma autoestima boa, eu não estou dando orgulho. Não é o orgulho. Porque às vezes a pessoa acha que humildade é
servilismo, insignificância, despreparo e miséria afetiva. Então, todos nós vivemos de trocas. O amor é alimento da alma. Para viver, nós precisamos de equilibrar. O equilíbrio é nos dado através do amor. Sem cooperação não existe amor. E o amor é o hálito de Deus que equilibra o universo. Emmanuel, prefácio do livro Paulo Estevam. Então, nós precisamos de amar, de receber e dar. O que é a diferença? É que eu não queria mutilar o exercício que nós vamos fazer hoje de brincadeira, de aprendizado, mas assim, quando eu tenho uma autoestima muito estragada, muito deteriorada, eu não me julgo merecedor de ser amado. Eu estou sempre achando que o outro deveria me deixar porque eu não ficaria comigo. Como que a outra pessoa vai me amar? Eu estou sempre paranoico, achando que vou ser traído, então estou inseguro. E estou sempre com piedade de mim. Quem tem uma autoestima boa, ele ama e é amado. E se alguém não o ama, ele diz, que pena, lá na frente alguém vai me amar. Porque quando a gente fica estragado pelas negativas do mundo, pode ser baseado numa autoestima baixa, mas que foi reforçada por esse novo estrago. É que esse estrago não nos cutucou a humildade, porque a humildade é resignação ativa. Resignação que aceita caminhando com luta. Ativou o quê? A acomodação, que é muito mais um sentimento de eu não mereço mesmo. Coitado de mim que nada tenho. Então, nós vamos ver que a construção da visão de si vai nos levar a trabalhar melhor a vida. Então, quando a nossa autoestima é baixa, a gente tem vergonha, é inseguro, está sempre muito vulnerável à crítica do outro, está sempre procurando afirmação fora, a gente nunca escuta os alvitres íntimos da própria consciência. Quando a autoestima é boa, a gente é aprendiz. Tem uma expressão que eu acho que é boa para a autoestima, que embora não esteja, que é examina tudo, retém bem. Então, nós vamos vendo que as vivências vão definindo e a pessoa vai se organizando. À luz da reencarnação, nós vamos tecendo um psiquismo. Então, se eu não cuido dos valores que norteiam a minha vida, o meu psiquismo, que é mais complexo do que apenas a mente vista no olhar do psicólogo que enxerga a vida atual, vai me permitir compreender que a minha personalidade interna, ela está aprendendo sempre e se refazendo, mas que ela pode ficar servil, escravizada às primeiras feridas, com uma autoestima muito deteriorada, não refazendo o destino. Então, o moço lá da psicologia humanista, da nossa amiga, ele disse assim, olha, a sociedade média, o que ele quis dizer com sociedade média? Medianamente justa, ou razoavelmente, ou aceitável, ela é equilibrada.
ela não cria uma vida ilusória. Ela não é escrava de posses, nem de valores externos, nem necessitada de agradecimentos. Então, dá para a gente entender como que às vezes a gente, apesar de espírita, tem um mecanismo de funcionamento interno em que a autoestima fica reforçadamente deteriorada, baixa, porque a gente cultua afirmações que acabam aumentando o nosso complexo de inferioridade. Por quê? A gente continua sempre achando que o valor está na posse. Basta estudar um pouquinho do velho Marx na economia, porque ele é muito bom para isso, e vai dizer que no capitalismo a posse nunca acaba. Ela sempre precisa ser maior. Então a pessoa nunca vai se realizar se o ideal é de posse. Porque o sistema está baseado em acumulação. Então, se eu sou escravo da posse, eu sou escravo, inclusive, de algo que nunca se alcança. E quem é escravo da posse é escravo de uma propriedade que não se usa. Então, eu não usufruo dela. Então, eu não a realizo. Ela não me retorna. Então, eu vou estar sempre inseguro. Aí o Adler vai explicar que a tirania também vem da autoestima baixa. Porque a pessoa não dá conta de lidar com a fraqueza interna, desenvolve um absolutismo cruel. Então, se eu preciso de valores externos, vocês já viram como a gente dá mais valor à aprovação externa do que à aprovação da própria consciência? Quando a gente se sente recusado pelos outros, parece que a vida da gente está amputada, ferida, capenga. E a gente está sempre necessitado de agradecimento e atenção. Amor é alimento da alma. Então, qual que é o problema da carência? É porque ou a gente não está assimilando o alimento, ou o alimento veio estragado. Porque nunca nutre. A gente quer sempre mais. Então, a pessoa que está escrava, ávida de que o outro ame, o retorne, ela está pouca segura. Então, a gente vai ver que a construção do trabalho sobre a autoestima e sobre a autoimagem é também uma construção de que sentido da vida a gente quer tecer. Qual o sentido da nossa vida? Lembra aquela música? Existirmos a que será que se destina. É porque é a partir daí que a gente vai descobrir. Então agora nós vamos percorrer algumas frases e alguns conceitos da Dona Joana de Ângeles. Porque eu queria que a gente... Eu vou agilizar aqui para a gente poder ter mais troca do que 5:4. Livro Triunfo. Então, a insegurança pessoal desse modo remanesce de vivências atuais. Educação no lar mal orientado, mãe castradora, pai negligente, família desestruturada e vencida por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros induz à perda da autoestima e de vivências pretéritas, nas quais a conduta malsã foi característica predominantemente
predominante do ego que experienciou abusos do poder, do prazer e do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente. Então, o juiz interior estabelece o resgate. Esse resgate, como ele vai digladiar com a nossa rebeldia, que não reconhece a necessidade de aprendizado, acaba nos dando culpa e punição. Acaba articulando em nós. A gente viu, então, que a dona Joana de Ângeles traz uma leitura sobre Jung. E vai dizer, olha, a mente humana, ela se agrupa em núcleos temáticos. Você tem no homem a sabedoria, na personalidade humana. Tem o feiticeiro, o curador, a mulher, o homem, a criança. Então, nós temos um livro que chama Intervenção, da psicografia do Dante e da Solange, que trabalha uma ideia nova na psicologia, de que as personalidades das vidas passadas se organizam na mente imortal como arquétipo, que pode ser ativado, constelado, cutucado, acordado nas vivências de dor que os necessita. Então hoje, eu sou um coração que estou vivendo a pobreza, a doença, a vida pesa, mas eu tenho uma revolta interior, uma dificuldade, me oprimido. Eu não quero os caminhos que a vida me dá. Eu quero viver, eu não quero enfrentar o problema e resolvê-lo. Eu quero magicamente. Então eu ativo um núcleo de personalidade que aqui definiu e ela passa a me governar. Não tem, gente? Nós conhecemos pessoas que reencarnou rainha e não avisaram para elas que não tinha mais coroa. Pode fazer o positivo também. Oi? Pode fazer o positivo. Você pode rearticular o positivo. Só que o positivo... Sim, o positivo, ele cutuca integrando. Porque ele não está aprisionado na temporalidade egóica. Ele é mais cósmico, ele conversa com si mesmo, com a consciência imortal. Ele é passível de ser incorporado. Esses pilares que você está falando do autoestima, que o Divaldo fala, né? Deixa até de pilares, né? Isso eu vejo muito a questão do Chico, da Madre Teresa, na questão da... Vamos usar mais a Madre Teresa, que eu quero mais falar de luta, no sentido da luta dela, né? Na questão quando ela acolhe a indigência, né? E nega todo o aparato, as concepções que eles queriam dar, os chás, os cafés, as glórias, né? Ela negou tudo, né? Nunca aceitou nada, né? Então, a questão da integridade, da autoestima, da autoimagem, junto com uma fragilidade corporal, mas uma grandeza da integridade enquanto pessoa, enquanto autoestima, autocuidado, não vão usar só uma sandália, uma única túnica, né? E aquele cuidado também, de cuidar da indigência em questão da humanidade, que é o que eu posso, qual é o meu sentido de ser dessa nela, ia, acudia, acolhia e pronto. É o que me tem, é o que dá para ser feito agora. Sabe, entende? Questão de luta, as várias lutas que a gente hoje tem de frente, veja a Madre Teresa, a questão da luta dela. Né? Sim. Nós temos pessoas que marcam muito, né? Eu, por exemplo, tenho muito carinho por algumas pessoas do Brasil que são muito fortes nesse sentido, de que a autoestima não é orgulho. Né? Por exemplo, o Leonardo Boff é uma pessoa que nos ensina muito. Ele é padre franciscano, então toda a personalidade construída
para uma missão. Eu sou da igreja. E aí ele recebe a expulsão. Nós vamos pôr assim, mas em vez dele parar, ele virou muito mais profundo. Hoje ele estuda reencarnação, zen budismo, candomblé, espiritismo kardecista, física quântica, psicologia, além dos outros estudos de ecologia, de teoria do social, marxismo, que ele já estudava. Então, a autoestima, ela, como a Madre Teresa, tinha uma fragilidade física. Ela vivia numa sociedade que cultivava na mulher a apatia, mas ela não se acovardou. Mas ela não sentiu necessidade, para lutar, de ficar reivindicando o padrão fora. Ela reinventou a sua força na solidariedade. Então, a autoestima, ela pode ser apenas, às vezes, uma queixa do que eu não tenho. Eu vou dar exemplos bem grosseiros, gente. Eu posso ficar com a autoestima baixa, porque eu vou olhar no espelho e não vai ter jeito, se eu eleger o espelho como um valor absoluto, de ficar com a autoestima alta. A barriga vai aparecer. Agora, eu posso me escravizar e adoecer e achar que isso é a coisa mais importante da vida. Que eu estou escravo desse valor. Então eu não estou conseguindo pensar a construção. Por exemplo, a Madre Teresa, quando constrói uma autoestima, como você está lembrando, ali na fraternidade, ela permitiu o que eu queria agora trazer para nós, que a autoestima e a autoimagem, ela pode ser vista a partir de algo muito deteriorante, muito negativo, que é a identidade, a repetição e a rostridade, que é a força da personalidade. Vou explicar isso. Se eu acho que a pessoa eu vou trabalhar a autoestima e a autoimagem de um jeito. As pessoas são, ou as pessoas se reinventam permanentemente. Emmanuel é guia. Mas quando ele foi Públio Lentulus, que guia é esse que deixa Pilatos tomar a decisão? Então as pessoas se reinventam. Então nada é definitivo. Permanentemente eu posso me desfazer e me reinventar. Então, identidade é fixo, permanente. E é igual. E eu vou dar um exemplo muito grande. Um dia a pessoa gastou 6 meses de terapia, porque ela não emagrecia. E qual que era a meta terapêutica? Não era pagar o terapeuta. Aquilo era um efeito colateral do que ela cultivava dentro. Ela queria um corpo magro. Mas ela queria um corpo magro que a televisão falava, a amiga falava, o namorado falava na beleza do corpo magro. E ela fazia terapia, tomava medicamento, fazia regime, não funcionava. Até que um dia, na terapia, num momento de descuido, ela começa a falar da infância como o momento mais feliz da vida dela, antes que tivessem os pais separados, e ela descobre que ela era árabe, de cultura árabe. Então, quando ela queria emagrecer, o ideal de autoestima trabalhada era beleza. Só que a referência de imagem de beleza dentro dela era da mulher gorda, porque a mulher árabe bela é gorda. No Ocidente aqui que nós gostamos de osso. Mas então o que acontecia? A identidade como o fixo e o mesmo, o igual,
inibe a construção do Espírito de Deus, o Filho de Deus, do Deus que estamos nós. A ideia de fixo, de mesmice, de igualdade, é uma ideia de personalidade que anula a potência da compreensão espiritualista, que nós somos impermanentes, somos capazes de reinventar a si mesmo e o destino. Então nós somos singularidade. Então autoestima e autoimagem eu posso trabalhá-la à luz da castração que nasce da identidade, e da identidade que domina fora, o que domina dentro, porque eu já incorporei em mim. Ou eu posso começar a descobrir como que a minha autoestima pode ser reinventada a partir da descoberta da minha singularidade. Quem sou eu? Espírito único, que não tem nenhum igual, e que tem uma história, um caminho, uma trajetória. Então, eu posso ver a minha autoimagem e a minha autoestima como repetição. Eu estou baseado naquilo que repete. E aí eu vou estar sempre capturado por ideias assim, mas eu sou assim, eu não dou conta. Porque eu não descubro caminhos para o novo. Então, para pensar autoestima e autoimagem, eu posso pensar pela repetição que escraviza. Então a pessoa diz assim: eu não falo em público porque minha autoestima é muito baixa, eu tenho vergonha de falar na frente. Porque ela não descobriu dentro dela a força do orador que existe como virtualidade. E o dia que ela não pensar nela, copiando os outros e de inventar a si mesma, ela vai fluir. Aí ela vai falar, ela não vai falar como o Divaldo, ela vai falar como ela mesma. Então, o que é essa ideia? O que é essa ideia de autoestima e autoimagem como rostridade? É eu, poder absoluto, eu, grande pessoa, tudo concentrado em mim. A autoestima e a autoimagem, ela se abre quando a gente começa a perceber a vida como redes, como rizomas, e a perguntar mais pelo que pode. Nós temos algumas pessoas que trabalham com um amor exigente, entende? Então, enquanto a pessoa fica assim, o que posso eu? Maria, que tem um filho, que está preso, ou que me rouba, eu vou estar muito limitada. Quando eu começo a me abrir para aquela rede, que existe outras mulheres, outros homens, que vivem aquela dor, e que essas pessoas sonham, que têm princípios, eu começo a me conectar com novas forças de vida. Então, outro dia perguntaram assim, como que um espírito se alimenta? Se o fluido exaure ao trabalhar. Aí a gente descobriu que é o amor. E para a gente saber como que anda o amor, não é preciso muito perguntar sobre os amores, porque os amores às vezes são conflituosos, porque são amores que como está baseado na identidade, tem ciúme, tem posse, tem medo de perda, tem carência. É mais fácil a gente perguntar para saber das nossas alimentação como que estão as nossas redes. Que redes a gente está tecendo? Por exemplo, eu sou um homem tímido. E você diz assim, mas só está falando aí um tempo e não para a gente fazer pergunta, está custando acabar a parte do senhor. Eu digo, porque eu estou aqui falando como rede. Eu sou uma construção coletiva. Quando a gente se percebe construindo, grupo de amigos, no trabalho, na política, no lazer, na fé, no serviço social, em todos os campos da vida, a gente sai do si mesmo e desbrava novos horizontes. Então, toda vez que a gente pensar em
autoestima, autoimagem, nós vamos estar pensando no eu, não eu, uma pessoa em conexão com o meio. Mas, acima de tudo, alguém que é capaz de se refazer e se reinventar. Mas, para se refazer e se reinventar, essa pessoa tem que estar cada vez mais procurando quais são minhas referências de vida. O que eu quero? Eu quero construir como alguém que copia o mundo nos seus valores imediatistas de consumo, ou eu quero me construir como espírito eterno, filho de Deus, aprendiz do amor, da justiça, da solidariedade, da cumplicidade, da ternura. Então, nós podíamos agora trocar, para depois fazer um pequeno exercício, porque eu falei demais. O que o senhor está chamando de trocar? Oi? O que o senhor está chamando de trocar? Me permite chamar de senhor. Eu me senti O senhor falou de tessitura, Então, o que o senhor está chamando de trocar? A troca é sempre um encontro, aonde, sem que a gente perceba, a gente alimenta o outro e o outro nos alimenta. Pelo olhar, pela palavra, pela caminhada de partilha, que são sempre trocas. Então existe uma troca que eu consigo percebê-la objetiva. Alguém tem fome e eu percebo que na minha geladeira tem 1 litro de leite. Eu pego um copo e troco. Troco porque na realidade não é um comércio porque não tem moeda, mas é um lugar de trocas porque na realidade aquele leite nem mesmo era meu. Uma vez que está lá no livro dos Espíritos que só é nosso aquilo que necessitamos. E aquilo que não necessitamos, diante da necessidade do outro, já é do outro. Então a gente troca como quem redistribui os bens de Deus. Palavras, olhares, carinho, saberes. Trocamos também lágrimas, dúvidas, dificuldades. Porque a autoestima se deteriora na dor, não pela dor, mas pela solidão da dor. Porque quando se sofre coletivamente, a autoestima não deteriora. Porque a autoestima deteriorada é um fenômeno individual. Na grupalidade, o homem se aproxima da potência do divino. Então, as trocas é um jeito de eu criar grupos, grupo de amigos, grupos de bairro, grupos religiosos, grupos de amores e de sonhos. Mas também é um jeito de nos tornarmos menos eu e mais filhos de Deus. Então quer dizer que as trocas ajudariam na ressignificação? Sim. Porque E ajudariam então a tecer mais essa proposta, essa ideia que o senhor está colocando. Sim, porque a troca ela vai me desmontar ideias que na autoestima, mesmo quando eu trago heranças do passado, ela foi reafirmada. Alguém me olhou não me querendo, me criticando, não me aceitando. E as trocas me permitem me reencontrar como pessoa humana, capaz de ajudar, de auxiliar, e me ressignifica. Então, quando a gente trabalha a caridade na depressão, a gente vai descobrir como que as trocas ressignificam a pessoa. Ela tem um conflito, não se sente capaz de lidar com o instinto de agressividade, o reprime, se deprime, culpada, paralisada ali em si mesmo. Por quê? A autoimagem dela, eu sou má e perigosa. Porque eu amei e odiei. Ela se culpa pelas perdas e volta contra si mesma, empobrecendo o próprio mundo interno. Aí eu falo assim, eu não sou boa pessoa. Mas quando eu percebo, eu não sou boa pessoa, mas eu tenho que caminhar, porque se eu não caminhar, aquele coração que tem um olhar triste e terno,
não se alimentará, eu começo a ser outro dentro de mim. Porque além de ser o que não vale nada, eu sou o que alimenta aquele que tem um coração triste. E isso vai me ressignificando, porque eu vou descobrindo outros que também sou eu. Então, em cada troca eu posso ter reforço negativo ou positivo das feridas ou da autoestima positiva. Você ia perguntar. Eu esqueci, mas tinha a ver com o que ela havia dito em relação à pergunta. A sua pergunta foi sobre o que exatamente? A pessoa que precisa, por exemplo, porque partiu das bem-aventuranças, Jesus sempre deu valor ao que realmente permanece, né? Então, por exemplo, para que eu consiga servir alguém, no geral, eu tenho que ter energia suficiente para isso. Então, eu acho assim que a partir do trabalho que você, de acordo com, se eu entendi bem a palestra, a partir do trabalho e dessas redes que você vai formando de troca e de doação, você vai tendo a oportunidade de fazer essas ressignificações e se enriquecendo mais e trabalhando uma autoestima que podia até estar autodeteriorada, mas que poderia, sim, através dessas trocas, melhorar. Eu entendi que a palestra do doutor foi isso que você está falando. Mas porque eu estava buscando ver se eu tinha entendido mesmo. Porque, às vezes, é muito conteúdo. Porque nesse processo de ressignificação, às vezes há um momento de intensidade, de luta de coisas mesmo, da gente mesmo, em que você vai fazendo, para você fazer uma raspagem, por exemplo, o devir que é constante, se você se propôs ao devir constante, o devir à judia, por exemplo, pensando em eternidade, você vai fazendo autoconstruções e há momentos também que talvez você tenha que se fazer um recolhimento, como determinados atos, quando vão trocar a sua pelagem, né, elas se isolam até que se renascem de novo, né? Então, às vezes, há momento, talvez seja isso, um pouco que ela está falando, do cuidar, da troca, né? Eu nunca tinha escutado isso que você falou da troca, primeira vez. Para me trocar é pam, né? Então, não é pam, não. Vou ver. Mas o devir é raspagem, o devir é reconstrução contínua, né? E há momentos, sim, de um autocuidado, de até se alimentar a autoimagem, a autoestima, de um recolhimento, de um pensar, de uma reflexão e de, às vezes, até um recolhimento até físico. Eu vou pegar seu comentário quando você diz assim, eu preciso recolher. A obra, alguns momentos da obra do Edivaldo, você vê claramente uma luta entre o médium e o espírito. Entre o espírito que pensa o novo e o espírito que um dia conheceu o velho. Em que sentido? Eles vão trabalhar uma ideia que introversão e extroversão são perfis. Não tem um que é saudável e outro que é negativo. Mas o mundo é um mundo muito baseado no que o extrovertido ele tem muito mais facilidade com esse mundo de funk, discoteca, agitação, desse mundo nosso. Não tem esse recolhimento. E às vezes a gente acha que a pessoa que tem um jeito de ser que não é, ela está inapropriada.
E isso faz ela ficar com a autoestima mais baixa, porque reforça o negativo, e ela não deriva novos devires, novos jeitos de ser da introversão, do jeito que ela é. Então eu atendo um jovem, aí ele chega, doutor, é muito triste, eu sou tímido. Não dou conta, é a vida. Eu digo, não, espera, vai passar. Porque o que hoje é problema vai virar charme. Então, as características de personalidade, elas podem ser pensadas como entraves se eu estou vendo, negando a mim mesmo, em vez de falar, como que eu uso isso que eu sou? Como que eu vou administrar isso? Pois é, Jorge, mas sempre no processo de construção contínua, de construção, delito, não há colocação de novo, a pessoa fica sem território. Essas redes de rizoma que você falou, se não tivesse sido construído, isso acontece muito em muitas partes da gente, Jorge. Se não colocar um novo, e esse novo não é, porque ao mesmo tempo que um velho está decaindo, um novo tem que estar surgindo, porque senão não vai ter território. Eu sou árabe, certo? Certo. Como árabe, eu sou mais esperto do que árabe. Eu sou muito esperto. Eu era jovem, eu ia a pé para voltar de carona com o tio Pedro para ouvir Dona Maria Dolores escrever. As pessoas falavam, você foi no Chico, pensavam que a gente conversava com o Chico, mal chegava ali perto, dava um beijinho na mão, depois na face, quando começou. Mas eu sabia que Dona Maria Dolores escrevendo me alimentava. Então, quando às vezes a gente pergunta sobre os entraves que a gente tem e que reforço positivo ou negativo a gente está tendo, a pergunta é, por que eu não tenho buscado os alimentos? Será se o mundo está pobre ou eu que não tenho escolhido? Porque às vezes eu não escolho aquele alimento que me reforça a possibilidade de vida. Verdade. Mas também aí não entraria um aspecto, capacidade de identificar esse alimento? Estou colocando como um desafio. Sim. É o aprendizado. Porque na medida que a gente vai descobrindo, a gente aí vai se conectando com a possibilidade da escolha. Então, se me perguntasse assim, o que é educar, eu digo, capacitar a busca de alimentos. Desse alimento no sentido mais profundo. Porque depois que a pessoa aprende a buscar, ela vai descobrindo novos e novos. Porque a gente às vezes a gente é condicionado a achar que só tem um alimento. Eu vou contar uma historinha, quem conhece o dia a dia da clínica lá. Eu aprendi com meu cunhado, o que eu fiz não é meu. Meu cunhado é um palmeirense, que eu chegava e ele dizia, e aí, você viu o jogo do Corinthians? Eu digo, ele falou, tá bem aquele time, não importa com a derrota, não, vocês vão vencer muito. Ele não sentia prazer na minha derrota. Ele era feliz com a vitória dele. E eu comecei a achar que isso era um alimento que eu não sabia o caminho. Porque eu achava que o alimento era ser feliz quando o Palmeiras perdia. E aí era muito triste, porque eu tinha que ficar vigiando o meu time e o time inimigo. E cada ano era mais inimigos. Que era a mensagem do Albino Teixeira, o que mais sofremos. Não é a nossa tristeza, é a alegria do outro. Então, eu descobri isso e comecei. Então, chegando na clínica, o Luiz André. Falei, Luiz André, foi na feira? Fui. Teve comida gostosa? Doutor Jorge, já falei, tem as comidas boas demais. E eu falei, e o time de futebol? Meu Palmeiras perdeu, o seu Corinthians ganhou. Isso foi uma construção, porque ele me ironizava e eu calava o chamado para o ódio,
dizia, vamos construir trocas. E eu estou querendo trocar com um alimento que me intoxica. Então, é essa sabedoria. Quando você pergunta, e a capacidade? A capacidade de procurar e de ser seletivo. E dizer, olha, cada pessoa tem um alimento que pode trocar comigo. E às vezes não é o que ela quer oferecer. E às vezes as pessoas me oferecem os alimentos que eu digo, esse eu não quero. Eu sei que você tem aí uma maçã que você está ocultando. Beleza. Eu acho que vamos explicar que você faz uma confusão que é muito bom, né? Agora eu trouxe para a Tereza, da questão dela chegar no albergue e ter a indigência com que ela trabalhava, quando os próximos, quando da próxima, no caso, se eu conseguir depois você lembrar, se você me pedir para anotar, a troca, ela não esperava a troca como até então tinha entendido a troca. Entendeu? Porque um dia, ela assim, ia e fazia. eu vou fazer um delírio, eu vou me permitir um delírio. Vou permitir um delírio, certo? É delírio. Um dia, ela era uma jovem prostituta, encontrou com Cristo, e o Cristo perguntou sobre as suas dores, conversaram sobre a obsessão dos 7 demônios. E querendo se curar, o Cristo lhe disse, vá e ame muito. E desde então ela foi, vida após vida, tentando amar. E o amor, em si, ele é partilha, ele não é retorno. O retorno é o ser amado, que está muito mais perto do egoísmo e do narcisismo do que da alegria de doar-se. Né? Você diz assim, quem não sabe receber, não sabe doar. Então não é que a gente não precisa de não receber. O problema é que a gente quer medir como se fosse capitalisticamente. Eu dei tanto de amor e estou recebendo só um pouquinho? Não. E a pessoa um dia descobre, como a dona Madre Teresa descobriu, que a alegria de amar está no próprio amar. Não precisa do retorno. Já alimenta. O amor em si a metáfora é muito boa. Oi? A metáfora é muito boa. Vai, Quem que tem? Jorge. Sim. Esqueci. Você me disse que tinha 5 perguntas. Não, mas eu acho que você já respondeu quase todas. Eu anotei um aqui que não respondeu. Por que nos meios religiosos a palavra amor próprio soa como algo negativo? Porque no dia a dia a gente usa ela não como sinônimo de amar a si mesmo, não como sinônimo de gostar de si mesmo, ser enamorado de si mesmo. A gente usa amor próprio como melindre, como a pele que se inflama quando não é atendido, louvado, paparicado. Então, é a história de como o termo foi sendo usado. Então, ele virou muito mais sinônimo desse sentimento de querer ser paparicado do que do gostar de si mesmo. É mais a palavra que foi sendo carregada, né? Então, quando a gente diz isso é muito amor próprio, a gente não está dizendo que a pessoa gosta de si mesma, mas que ela está com o ego ferido. Assim, a confiança em nós mesmos é importante para a gente levar adiante nossos objetivos, nossos sonhos, né? Então a falta de confiança acaba com as nossas energias. Mas assim, por outro lado, o excesso de confiança também é prejudicial, na medida que a gente se torna assim, distraído e desatento aos nossos objetivos, a como chegar nesses objetivos, né? Se a gente pensar assim no esporte, se eu dei o exemplo do esporte, a gente vai ver que vários times pecaram por esse excesso de confiança, o vários esportivos.
Então, como que a gente vai assim, criar confiança sem cair na armadilha desse excesso de confiança, né? E como desenvolver essa humildade sem cair na falta de confiança? Sim. Então, o excesso de confiança, ele pode paralisar, ele pode levar a pessoa a achar, já tenho para o gasto, não preciso mais. Então eu posso ir para as festas, não preciso treinar. Sou um jogador ímpar. Isso é uma autoconfiança. Por isso que quando a gente diz que a autoconfiança ela tem que ser em conexão com o sentido, qual o sentido da vida? Uma vez eu vou abrir meu coração, fazendo uma sessão com o Dr. Gregório, num dia muito sofrido da minha vida. Então tá lá, a sessão vai correndo e tal. E no primeiro momento ele foi costurando pedaços, consolando, fortalecendo, dando corpo. Na medida que eu fui me sentindo inteiro, eu já comecei a ter sonhos. E aí ele terminou a sessão dizendo, vamos tomar uma Coca-Cola? Há muito tempo eu aprendi a viver sem precisar de tantas ilusões. Para mim basta trabalhar e relacionar criativamente. Eu achei, gente, mas tá pouco. Depois eu falei, não, se a gente trabalha e relaciona buscando ser criativo, a gente é aprendiz sempre. Então, o excesso de confiança em si mesmo nunca paralisa. O que paralisa é quando ele derrapa e, num diálogo com o orgulho, se submete à escravidão da onipotência. E a pessoa se sentindo onipotente, já pronta, deixa de ter o espírito humilde de aprendiz que permanentemente estuda, luta. É a vaidade. Me parece que, pegando a indagação do Adolfo, né, me parece que nos extremos há um desconforto, assim, né, que ele conta para a alma que a gente não está no caminho certo. Quando a gente é muito onipotente, quando a gente tem um excesso de confiança, quando a gente tem uma insegurança extrema, mesmo que a gente não consiga identificar isso nos termos, né, como a gente está dizendo aqui, mas desse desconforto ele mexe, né, ele nos conta algo. Aí eu acho que vem da nossa prontidão para saber ouvir. Sim. Então, assim, o outro extremo, que eu concordo com você, é muito extremo, a desvalia total, a humildade, ela é vaidosa quando ela é paralisia, adoecimento. Porque nos dois, o caminho da superação é o reconhecimento da pequenez e a aceitação de que a vida pode ensinar, de que Deus é Pai amoroso e sábio que ensina. Então a gente aprende. Então o crescimento não acaba. Eu não vou falar uma coisa assim, outro dia pensando assim, Jesus é perfeito? Será que acabou o processo evolutivo? Talvez no sentido que a gente entenda lá da categoria dos espíritos perfeitos, sim. Mas se ele não tivesse acumulando experiências novas, ele não estaria vivendo. Então, nunca a gente deixa de crescer. A gente nunca... E aí o coração humano, ele pode paralisar quando a meta dele, ele perdeu o foco. Qual que é o seu horizonte? Então, a autoestima alta e baixa sempre tem que ser pensado a partir de que horizonte me seduz ou que horizonte me escraviza. Sempre tem um sentido e uma vida, uma história ali permeando.
entendi essa questão do horizonte, explica melhor. Vamos supor, se o meu horizonte, com o Paulo, né, eu gosto de romancear a vida, quando ele diz assim, olha, eu não sou grande coisa, mas pela graça de Deus sou o que sou. Para ser amanhã melhor do que sou hoje. Se eu não me paro ante a possibilidade do crescimento, eu vou estar sempre achando que tem algo a mais. Então, quando a gente vê espírito muito evoluído falando, eu não sou nada, a gente pensa, que hipócrita, né? É verdade, quanto mais a pessoa desenvolve, mais ele tem condição de entender o quanto ele poderia ser mais perfeito. Né? Mas então, eu tenho aprendido muito no curso do Eugênio a questão das palavras dentro do espiritismo, né? A questão das palavras, do uso das palavras e a história delas, no contexto hoje, que às vezes a gente vai trazendo como foi a questão do amor próprio, né? Que é contraditório genético, amor é amor, né? E excesso é prova e excesso é excesso. Então, excesso de amor é uma coisa que a gente fala didaticamente, às vezes eu estou discutindo, mas se você for etimologicamente ir nas duas palavras, excesso de amor, amor é amor. Se a gente for pegar que você falou do amor, não tem excesso nem falta, amor é amor. Né? Então, você entendeu? O que eu queria dizer? Então, amor, então, por exemplo, eu particularmente, viu, gente, agora é uma opinião minha, eu estou sendo humildinha, agora é minha. Eu não gosto quando fala que aqui é um mundo de prova e expiação. Não gosto. Porque eu acho contraditório depois quando você lê que você está no aprendizado e que você está aqui para aprender e tal. E a expiação depende do olhar e do foco que você olha. De onde que você está olhando. E quem é que está olhando. Eu nunca vi Chico Xavier olhar nenhum foco, entendeu? Como prova de expiação, nem as suas próprias doenças. E nem dizer, meu karma. Quando ele falava aquilo de volta. Brincando e fazendo as anedotas que eles gostavam. Essa é uma questão, uma colocação minha, sabe? Prefiro ver o mundo de uma outra, não sei se é uma questão de pedagoga, né? Se o aluno errou, né? Que eu tenho vários colegas, né? Se o aluno errou, eu não sou aquela de dar zero e devolver. Então, a gente vai rever, meu filho, você assim, não sabe. Um mundo escola, um mundo oficina, um mundo hospital. Eu devia, um mundo construção. Isso é chamado de prova e expiações. São como as palavras em determinados nomear. Eu acho que muitas vezes nós temos feito uma leitura do karma e da palavra provas e expiações como católicos, como se fosse punição e não pedagogia de Deus. E aí eu gosto da palavra, porque prova é a pedagogia que me permite a experimentação. E a expiação é a experiência onde eu faço a recapitulação. O aprendizado pela repetição. Até do erro. Sim. Então, são modos de aprender. Então, quando eu tenho uma doença, então a gente vai ver no ação e reação, que é onde é usada as palavras com mais propriedade sobre o tema provas e expiações, nós vamos ver os benfeitores terminar o livro dizendo que você tem dor, que é prova, dor que é expiação e dor que é auxílio. A dor que é prova é aquela que me permite uma experiência. É a vida dizendo, olha, vivencia isso que vai te ensinar muito. A dor e expiação é simplesmente um reflexo aonde, estando no corpo e estando na vida, automaticamente eu jogo para fora o que tem dentro, como alguém que tem uma enfermidade, e ela vai se exteriorizando, como um meio de ser curado. E a dor auxílio é aquela dor que chega como uma gratificação para nos proteger nesse caminho.
Então vamos supor, eu fui muito materialista, vivia ali esquecido da vida, mas era bom, bonzinho, boa pessoa, ajudei. Aí eu posso ter uma dor auxílio no final da vida, que é uma dor de misericórdia, que surge em meu socorro como um curso de benemérito, de dor, para a minha preparação para a morte. Ou um médio que está correndo risco de muitos desequilíbrios, e aí tem uma doença como um auxílio para reorganizar a si mesmo. Então, eu acho que essa questão de entender as palavras, de entender o sentido, nos ajuda muito. Porque como amor próprio é o modo como a gente usa, que fica difícil usar ele. Porque o que Jesus nos ensinou é o amor a Deus sobre todas as coisas. Junto com o amor ao próximo, como ele nos amou e como nós devemos nos amar. Então tem um amor a Deus, um amor ao próximo e um amor a si mesmo, que são inseparáveis, mas que na experiência da Terra a gente tem como referência o amor que o Cristo nos dedica, que é um amor de generosidade da manjedoura cruz. Mas que eu devia ser advogado. Vai gostar de falar, professor, advogado. Falo de... Nossa, é muita abobrinha. Quem mais? Você disse que tinha outra pergunta, meu filho. Não, o resto está respondido. Nós vamos fazer um exercício que ele vai ficar muito prejudicado. Prejudicado porque nós vamos conseguir fazer ele de um jeito que as pessoas... Nós vamos usar uma folha, nós vamos rasgar essa folha. Depois nós vamos precisar dessa folha. Então não pode jogar muito longe, não. Tá certo? É um exercício para a gente investigar como que a nossa autoestima anda funcionando. Cada pessoa tem uma história e a gente foi marcado. Por exemplo, as pessoas falam assim, o velhinho da cabeça branca. Eu não me sinto mal. Fala assim, o moço barrigudo. Eu falo, que pessoa indecente. Feriu a minha autoimagem. De alguma forma, eu ainda estou aprisionada a essa referência. Mas eu outro dia você viu essa palestra lá no CNBR de Casa Caminho. Aí eu perguntei para o pai, como que foi a palestra? A menina, mas o cabelo do Jorge está bonito demais. Mas não respondeu, Jorge. Pois é, tá vendo? Ela falou que o cabelo estava bonito. Então nós vamos pegar a folha e nós vamos tentar trabalhar a autoestima. O que nós vamos fazer? O exercício. Vamos distribuindo as folhas, cada pessoa fica com uma. Vamos passando. Nós vamos rasgando a folha de acordo com o estrado que cada situação que for falada fizer na gente. Então eu vou citar, ainda não começou, eu vou falar assim, por exemplo, se alguém te xingar de baixinho, como você se sente? Te destrói muito ou pouco? Você vai rasgar de acordo com o quanto aquela situação te destrói. Você vai dirigir. Nós vamos falar todas as situações. E aí a gente vai ver cada situação e depois nós vamos pegar
que está solto e ver as situações e qual é que consegue reconstruir. Não, se nada machucar a gente, se a gente não sentir. Então, como que eu noto que a minha autoestima está afetada? Por tristeza, baixo astral, irritação. Se a coisa me afeta de alguma forma, eu tenho que rasgar, ainda que seja pouquinho. Então, são situações que a gente vai ver. Eu faço se ninguém olhar lá. Então nós vamos ter muita atenção. Cada pessoa vai rasgar o tamanho de acordo com o estrago que a situação fizer. Imaginando o seguinte, uma briga com o namorado ou com a namorada. Que estrago te faz? Como te afeta? Uma briga com o namorado ou com a namorada? Segunda situação. Seu professor te critica. O professor critica, te critica. Que estrago te faz? Próxima situação. Um grupo de amigos não te convida para um passeio. Eles vão passear e não te chamam. Como te afeta? Próxima situação. Seu pai ou sua mãe te chama de malcriado. É para tirando e deixando perto. Para rasgar. Eu tô rasgando cada situação. Não. Sexta situação. Surgiu um boato sobre sua reputação. Como que te afeta? Um boato sobre a reputação. Lembra que teve uma briga, não é? Agora é diferente. Seu namorado ou namorada te deixou por outro. Sim, não estou preparando. Próxima situação. Um grupo de amigos zombou da sua roupa ou cabelo. Oi? Pode repetir essa? Um grupo de amigos zombou da roupa ou do cabelo. Seu time perdeu um jogo. Alguém que você gosta recusou um convite seu para sair. Eu sei que se tiver difícil para emendar, vocês apenas sintam, porque a gente teria que fazer com fita crepe, a oficina agora, que é emendar. Quando emenda e do tamanho que emenda. Que a gente vai ver agora 10 situações e vocês vão tentar sentir se elas recompõem, se elas restauram a autoestima, se elas te deixam... Colaria. Oi? Colaria os papéis. Se colaria. Primeira situação. Um colega lhe pediu um conselho. Um colega lhe pediu um conselho. Agora é
para emendar. Tem que emendar. Um colega lhe pediu um conselho. Segunda situação, alguém que você gosta lhe convidou para sair. Terceira situação, seu pai ou sua mãe lhe disse que gosta muito de você. A próxima, vocês não reparam não, porque o teste é meio antigo. Você recebeu uma carta de alguém muito querido, ou um telefonema. Próxima, você tirou notas boas, excelentes, numa nota. Quem terminar, só observa em que nível terminou. Notas numa prova muito difícil. Sim. Próximo. Um rapaz ou uma moça aceitou um convite seu para sair. Sétima, seu time ganhou o campeonato. 8. Seus colegas o escolheu como líder. 9. Você ganhou uma bolsa de estudo. 10. Seus amigos elogiaram sua roupa ou seu cabelo. 8. Aí o exercício, ele envolve agora conversar um pouco sobre o que sentiu, como que vocês descobriram o que afeta positivamente, o que afeta negativamente, como que vocês observaram o que reage. Pessoal, é fácil a gente ser afetado negativamente? Normalmente, as coisas que nos afetam negativamente são de fato importantes? As coisas que nos afetam negativamente são de fato importantes? Não. Acho que são fragilidades. Assim, quando a gente afeta, pega na nossa fragilidade. É uma coisa que é considerada importante para os outros. Aí eu só acho que é importante ela mesma. O que mais nos afeta é aquilo que está mais junto, mais próximo, aquilo mais Dá para a gente imaginar, por exemplo, o que me afeta mais? O medo de perder o carinho, o medo de não ser admirado, o respeito do outro. mais medo do carinho. Perder o afeto. E positivamente, tem coisas que podem nos ajudar?
Então, eu vou dar um exemplo de como, quando eu estava preparando esse exercício, eu estava em casa, né? Aí eu olhava para minha bichinha, minha filha, a minha filhinha, e falava, gente, mas como é fácil ter uma autoestima alta? Né? Porque meu ego está sempre inflacionado para mais. Porque ela me olha como se eu fosse um Deus para ela. A menina tem 8 anos que ela vai fazer. Tem 8 anos, é uma filha da família dos cachorrinhos. Muitas vezes, a gente não percebe como que a gente pode equilibrar psiquicamente. Que retorno que a gente pode buscar da vida. O Chico, certa vez, no momento de muita dor e desespero, ele chorava aflito, muito sofrido. E aí ele contou para o Sognaldo, que o Sognaldo tinha levado para ele a mensagem, que ele abriu um livro e encontrou uma mensagem em pensamento, que tinha uma frase do Emmanuel, que dizia assim: quando o tédio te procure, vá à escola da caridade, ela te trará as alegrias puras do bem, que nem o tempo, nem os outros conseguirão lhe roubar. Muitas vezes a gente fica vulnerável, porque a nossa autoestima está muito baseada no outro, e não na minha consciência eterna, não na nossa consciência de espírito eterno, não dos valores éticos insofismáveis. Então eu estou dependendo do outro, que é temperamental, que tem também o seu umbigo, as suas necessidades, porque eu estou projetando fora o que é preciso resolver dentro. Então, assim, a maioria das pessoas, elas não usam droga porque querem se destruir. Elas simplesmente ou querem ser felizes ou querem não sofrer. E não descobrir ou não querem o trabalho de entender que isso é um esforço, uma labuta dentro. Então eu resolvo fora. Resolvo com adesivo, com uma mágica. Algo que eu preciso trabalhar, labutar, modificar. Então, a autoestima e a autoimagem é uma construção que eu faço, mas que eu preciso colocar essa construção em diálogo com o Cristo e com a minha compreensão de espírito eterno. Então, eu atendi uma pessoa, e eu posso citar, porque eu acho que a pessoa não se envergonharia de citar, que ela se confessava com muito sofrimento, que toda vez que ela tinha uma festa, que ela sofria muito quando não podia comprar um vestido novo. E que ela não sabia o que fazia com tanta roupa. Então, a autoestima estava baseada na roupa nova. Possivelmente a outra autoestima estava baseada no olhar que ela achava de aprovação, que ela achava que precisava ter do outro. E esse olhar estava baseado no status, na estética. Porque às vezes eu quero ser aprovado como alguém que faz o bem, que tem uma vida de dignidade. Assim, o que eu entendo assim, que a questão da autoestima, da baixa ou alta dela, é esse excesso de querer a aprovação sempre de uma outra pessoa da sociedade. Eu acho que é isso que prejudica muito. A pessoa acho que está
sempre em busca de querer se igualar ou se comparar E às vezes... as coisas que a sociedade, igual a questão do corpo magro, ou de ter ser bem sucedido, e quando a pessoa não consegue, às vezes, chegar nisso, ela começa a ficar, não sabe trabalhar. Às vezes eu não problematizo que critérios o outro está usando, ou a sociedade, para me avaliar. Então, a pessoa sofria. E um dia, numa terapia, eu contei para ela que eu ouvia ela e ficava lembrando do Sócrates andando por Atenas e olhando os mercados e dizendo: olha, quanta coisa existe que eu não preciso para ser feliz. Porque, na realidade, às vezes a gente sofre por aquilo que nem vai usar. Pois é, Jorge, mas aí, então, a questão que ela colocou eu estou indo em casa de crianças deste filho de Paco dele. E pouco tempo atrás eu conheci uma jovem de 30 anos que está morando em São Paulo e veio visitar essas crianças, porque ela foi uma dessas crianças abusadas dos 5 aos 12 anos. Teve uma conversa que era fechada para nós, no trabalho. Ela conta a história que essa foi uma questão que eu estou colocando é a seguinte: a gente precisa de uma autoestima, eu gosto bem alto, baixo, autoestima. Mas quando eu parto por uma questão de uma situação de intenso sofrimento, aí eu fico irritada. Não. Não? Não. Não, sim, porque você diz assim: eu fiquei te ouvindo e fiquei me imaginando eu abusado. Se eu tiver alguém que tenha compreensão, a minha dor já diminuiu uns 60%. Oi? Se eu tiver alguém que me reconheça como alguém com dor, de direito, de dor, compreensivamente, empaticamente, minha dor já diminuiu. Sim, é o que a gente tem que fazer com as crianças. Isso tem valor imenso. Agora, quando a gente pega esse exemplo, por exemplo, como não ficar com a autoestima abusada, eu vou repetir, se a pessoa viveu uma vivência tão dolorosa como ser estuprada. Olha, em parte porque a maioria das dores se dá porque a pessoa se sente envergonhada e culpada. Se eu consigo acolher e que a pessoa consiga, inclusive, nomear: eu fui vítima de alguém que errou, isso já desmistificou a ferida enquanto enlouquecedora. Porque o enlouquecimento se dá não é pelo sofrimento, que a gente dá conta da cruz. A gente não dá conta da cruz é quando, e isso é uma violência que não tem tamanho, uma criança não consegue nomear a sexualidade dos objetos, entra um adulto no meio, mistura e ela vai se sentir psicamente culpada. Então, quando no acolhimento eu consigo que a pessoa identifique que ela é vítima de uma violência, e uma vítima que é acolhida pela ternura de alguém que a compreende, e que ela foi vítima de alguém muito errado, isso já aliviou bastante. Né? Se eu consigo canal de expressão, então eu tenho muita liberdade. Assim. Se eu consigo construir uma sociedade com o estatuto da criança e do adolescente, essa dor não é tão grande. Porque a maior coisa que faz a dor ser intolerável é ser uma dor estrangeira no país que eu tenho que viver, no território. E o estatuto da criança e do adolescente deu cidadania para a dor. Tem espaço social, ela tem nome. Então, tudo isso eu acho que torna-se
a ferida não capaz de deteriorar permanentemente uma autoestima. Porque eu vou ressignificando a história. Então eu posso, inclusive, dizer, muito difícil uma pessoa que foi vítima alcançar a sanidade se ela não se compromete com a luta pelo acolhimento e cuidado das outras crianças. Porque se eu não me desperto como ser solidário, indignado com a opressão, eu não me liberto verdadeiramente. Mas então não é preciso, a dor não precisa me estragar a autoestima. A autoestima de Pilatos, lavando as mãos, ficou estragada durante muito tempo. Ele foi para o exílio, não suportou o exílio, suicidou, reencarnou. A multidão que acusou Jesus ficou com a autoestima muito tempo estragada. O Cristo na cruz estava altivo. O Cristo na cruz estava íntegro. Então, quando a gente trabalha com a dor, e é papel do psicólogo, do espírita, do educador, é dizer, eu não posso permitir que o sofrimento, que é a experiência de dor, se transforme em adoecimento por falta de carinho e compreensão. E quando a gente dá carinho e compreensão, você dá espaço social para que a pessoa viva as suas lágrimas, porque não dá para a gente viver lágrimas sorrindo, gargalhando, mas com espaço de vida. Então hoje a gente estava lembrando com um amigo que foi reprovado numa área que ele é muito competente. E aí eu lembrei do Chico contando para uma professora, que ele falou o seguinte: ela tinha sido reprovada no exame, no concurso. E ele contou os exames que ele foi reprovado, um que ele não acertou questão nenhuma, que ele fez a prova e nenhuma ele acertou. E aí eu estava em pé assim, e essa pessoa, até outro dia eu contei, você lembra que falou para você essa história? E ele, assim, a gente tinha terminado a sessão, estava em pé ouvindo, assim, futricando, jovem, gosta de futricar. Aí ele falou, comentando a dor que a pessoa sentia, que começava a deteriorar a autoestima, a estragar a autoestima. Ele riu e falou assim, mas Emmanuel me ensinou, e está no Renúncia, os homens felizes na Terra são chatos, não tem história. O Emmanuel não escreveu o são chatos, o Chico falou ao contar a história. São chatos, não tem história. E às vezes, o que algumas histórias, pela opressão que existe, pela violência, elas ficam histórias sem voz, envergonhadas. E cuidar é permitir que essas pessoas tenham coragem de construir a sua vida com a história que tem, sem vergonha da história. E acho que isso é que nos faz querer viver, né? Querer cuidar. É a ressignificação. Ressignificar através do amor que nos liberta da condição de achar que somos culpados das lágrimas e que não temos direito aos sorrisos. E aí vamos, né? Foi o exercício, acho que foi muito corrido. Depois a gente pode voltar a fazer os exercícios mais lentamente, né? Eu agradeço, queria pedir vocês desculpa por ter falado demais. Pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine sempre, que nos dê muita força para viver e seguir adiante. Quem vai fazer a prece? Léo, faz a prece para nós, você está com cara de fé hoje. Vamos então agradecer a espiritualidade amiga que nos beneficiou nessa tarde, nos amparando, nos auxiliando, incluindo nosso irmão Jorge, que toda essa bagagem de informações possa fazer sentido em nossos corações
de forma que busquemos uma vida mais plena, mais feliz, à luz das orientações de Jesus, para que cada passo nosso seja um passo mais firme e mais sincero na busca do autoconhecimento, da integridade, da autorrealização. Que Jesus possa encontrar sintonia em nossos corações e que saibamos recorrer a Ele e a reflexão e a autoanálise em todos os momentos que acharmos necessário. Que assim seja.